saudações OnLuz, tudo bem com vocês? Então, gente, eu sou a Margarete, eu estou mais uma vez aqui no canal do YouTube para trazer para vocês algumas orientações terapêuticas, principalmente as voltadas para a questão da homeopatia. E o tema de hoje é homeopatia para o autismo. Funciona? Pois bem, gente, dentro dessa orientação terapêutica eu vou trazer alguns conceitos, algumas abordagens e como a homeopatia integrativa pode contribuir não somente para o autismo, mas para todos os transtornos de personalidade que cada um de nós possui em níveis diferenciados e que precisam também ser observados para que ocorra uma melhor qualidade de vida em todos os níveis, em todos os âmbitos, em cada um dos lugares e com cada um dos vínculos que a gente também apresenta, certo, gente? Mas antes de iniciar essa orientação terapêutica, eu vou pedir para você que não acompanha os nossos trabalhos, que não conhece o trabalho do Instituto OnLuz, dá uma entradinha lá no nosso site e verifica, todas as nossas técnicas terapêuticas, os cursos que a gente tem também, as meditações que nós temos aqui no nosso canal do YouTube, que vão contribuir muito para todas as situações desafiadoras, todos os conflitos, tudo aquilo que você precisa entender, compreender de uma forma bem mais abrangente para que a sua vida se torne cada vez mais tranquila e harmoniosa em todos os âmbitos. Certo, gente? Deixo o convite aqui para você entrar no nosso canal do YouTube, navegar também aqui pelo nosso canal, o nosso site, o nosso Instagram, que também tem muitas dicas ali para que vocês possam se tornar cada vez mais conscientes de cada uma das situações que acontecem nas suas vidas, certo? Agradeço então e sem mais delongas, não é, Margarete? Vamos iniciar então a nossa orientação terapêutica. Então, gente, como eu comentei com vocês anteriormente, eu vou trazer uma abordagem da homeopatia para o autismo, tá? Primeiramente, então, vou trazer para vocês, gente, um breve conceito sobre o autismo, tá? Então, o autismo, ele é um conjunto de transtornos do desenvolvimento da comunicação e interação social que pode comprometer a forma como a pessoa age, interage, compreende e aprende. Então, vai se manifestar o autismo, gente, em crianças antes dos 3 anos de idade e atinge muito mais meninos do que meninas, numa proporção de 4 para 1. Então, ele vai atingir 4 meninos para 1 menina, tá? Então, esses são estudos que estão sendo feitos ao longo de muito tempo, desde quando o autismo ele foi detectado pela primeira vez, através de estudos psíquicos que algumas pessoas, que eu não vou lembrar o nomezinho delas aqui agora, gente, foram desenvolvendo então esses estudos por conta de perceberem algumas atitudes, alguns comportamentos em algumas crianças, em alguns adolescentes e que estavam em desacordo com o que grande parte das pessoas já estavam acostumadas a vivenciarem nos seus vínculos. Então, como foram percebendo esse agravamento de determinados sintomas, de determinados comportamentos, foram se fazendo estudos e, com o passar do tempo, foram identificando e conceituando, então, aquelas adversidades, aqueles comportamentos um pouco mais desafiadores, tanto para a criança como para os seus pais, que muitos não conseguem ainda lidar de uma forma mais efetiva com esses transtornos que acabam acontecendo. Então, esses estudiosos, esses médicos, psiquiatras, eles detectaram, então, ou melhor, eles colocaram, o nomezinho ali desse transtorno como autismo, E foram outras nomenclaturas ali, enfim, que foram surgindo até chegar, então, no que hoje é a DMS-5, que é um grande estudo desenvolvido e que traz catalogado ali grande parte ou todos os transtornos que até hoje foram identificados
e eles trazem então a nomenclatura de transtorno do espectro autista. Mas, gente, todo esse conceito a Mari Mariá trouxe na palestra que foi publicada aqui no nosso canal do YouTube no dia 21, domingo passado, tá, gente? Como tema, autismo na visão espiritual, uma grande prova de amor. Então, hoje eu não vou falar sobre isso, porque a Mari Mariá já trouxe todas as informações nessa visão espiritual sobre o autismo e alguns conceitos da medicina alopática também, tá bom? Então, vou pedir para que você que não acompanhou o vídeo anterior, assista esse vídeo, gente, que ele vai esclarecer muitas informações referentes à condição do autismo nesta visão espiritual, certo, gente? Então, aqui um breve conceito que eu trouxe para vocês sobre o autismo, para que vocês fiquem, observando também grande parte desses sintomas, muitas vezes, que a gente apresenta, e se você ou alguém pode, ter algum transtorno no desenvolvimento, na comunicação, na interação social, e que vai comprometer a sua forma de vida, que está comprometendo a sua forma de vida, mas olhando sempre, gente, com essa visão mais expansiva, tá? Porque o autismo, ele é muito mais do que a gente imagina que possa ser. Ok? Então, no vídeo, o autismo na visão espiritual, uma grande prova de amor, a Mari Mariá traz todas essas informações para vocês e esclarece muitos pontos importantíssimos para que a gente preste um pouquinho mais de atenção, certo, gente? Seguindo, então vamos lá. E a homeopatia, Vou trazer para vocês aqui um breve histórico, da homeopatia. E tem vídeos aqui no canal também, gente, que eu falo exclusivamente sobre a homeopatia, como a homeopatia pode agir como um todo, para todas as patologias, aquelas patologias que muitas vezes a medicina ela não consegue dar um suporte adequado ou torna muitas vezes o paciente dependente de alguns medicamentos, mas não promovem a cura, apenas o controle dos sintomas, que é o que grande parte dos medicamentos alopáticos eles tendem a realizar, a ocasionar na nossa vida. É um controle do sintoma, mas não a cura, tá? Então, a homeopatia, ela é um tratamento que teve origem na Alemanha pelo médico Samuel Hahnemann, mais ou menos em meados de 1789, e veio a se disseminar pelo mundo a partir do século XIX, tá, gente? Então, ela é uma técnica terapêutica que é utilizada por muitas pessoas no mundo inteiro. E existem muitas informações, muitos estudos sobre a homeopatia falando que ela é plenamente capaz de produzir os efeitos desejados para cada um de nós. E por muitas pessoas elas acabam achando, que a homeopatia ela é uma exclusividade médica. E ela não é, gente, ela não existe uma lei determinando no mundo inteiro que apenas médicos possam utilizar a homeopatia, porque ela se trata de um sistema alternativo e ela pode ser praticada por todas as pessoas que se capacitam adequadamente, que são habilitadas para atuar com a homeopatia. Então, são muitos estudos que a pessoa precisa fazer, precisa desenvolver para poder ter o certificado, digamos assim, ser certificada, ser habilitada para trabalhar com a homeopatia. E não são poucos estudos não, tá, gente? Então, é muita capacitação que a pessoa precisa fazer para poder atuar como terapeuta homeopata integrativo, certo? E o tratamento homeopático, gente, ele procura estimular a capacidade do corpo em curar-se, como está descrito aqui, gente? Então, ele vai utilizar de medicamentos, na sua grande maioria naturais, medicamentos que são formulados à base de plantas, à base de minerais, e em alguns casos eles utilizam também algumas partes de animais para poder desenvolver então aquela fórmula homeopática, tá? Então, dependendo
da situação que precisa ser trabalhada, né, na pessoa, existe uma fórmula homeopática que é feita ou de plantas, flores, enfim, né, ou de minerais e também de animais, tá? Então essas fórmulas, elas vão trabalhar justamente com a lei dos semelhantes, né? Por quê? Porque elas vão provocar um sintoma parecido com aquela patologia que a pessoa está enfrentando, para fazer com que o organismo ele vá sendo estimulado os mecanismos e processos de cura para prevenir ou para tratar as doenças, então, tá? Então, muitas vezes, quando a pessoa ela começa a fazer o uso do homeopático, ele vem vem ocasionar, melhor dizendo, uma reação adversa. Por quê? Porque justamente o organismo ele está sendo estimulado a fazer com que os mecanismos de defesa dele vão provocando aquela reação para expulsar aquele invasor, não é? Então, muitas vezes vai dar essa reação porque o organismo está trabalhando para poder defender-se daquele invasor, né? Daquele corpo estranho que chegou ali para poder, então, promover a cura, né? Daquela situação que o medicamento provocou, tá? Que a fórmula homeopática provocou, tá? Então, é muito comum nos primeiros 3 a 5 dias, mais ou menos, que a pessoa ela vem fazendo o uso da fórmula homeopática, ela ter uma reação um pouco mais intensa daquele sintoma que ela está tendo naquele momento, tá? Então, esse sintoma, ele vai fazer com que o corpo trabalhe para poder promover o equilíbrio, a função vital retornar à sua origem. Então, muitas vezes o medicamento, a fórmula homeopática, que eu prefiro chamar de fórmula, não de medicamento, né, gente? Então, a fórmula homeopática, muitas vezes, ela vai agir para algumas pessoas, dependendo da gravidade da patologia, a curto prazo. Muitas vezes, em algumas horas, ele já começa a fazer um determinado efeito e a pessoa começa a ter um bem-estar melhor do que ela tinha antes, tá? Algumas pessoas elas vão levar um tempo maior, né? Em torno de uns 3 a 6 meses para poder o efeito da fórmula ser bem mais satisfatória, e algumas pessoas elas podem levar alguns anos, né? Para que essa fórmula ela tenha um efeito maior, justamente porque existe um acúmulo de informações, um acúmulo de memórias que a pessoa guarda ali, tanto da sua ancestralidade, como dos seus ambientes, como da sua forma de vida, como os seus hábitos que ela tem. E até a homeopatia conseguir fazer o efeito desejado, a pessoa também vai precisar mudar muitos hábitos para que o organismo dela volte ao estado natural, volte a ter a sua essência vital totalmente restabelecida. Então, não tem como a gente dizer que a homeopatia ela vai ser igual para todo mundo, porque ela não é igual para todo mundo. Por mais que às vezes alguma fórmula possa ser indicada para pessoas diferentes com patologias diferentes, tá? Cada pessoa vai ter uma reação diferente no seu organismo. Então, a homeopatia, ela não é aquela situação, digamos assim, dos mesmos medicamentos alopáticos, que ela vai fazer o mesmo efeito para todo mundo, porque a homeopatia, ela enxerga a pessoa como um todo, né? Ela não vai olhar apenas para a questão do controle da doença, não, ela vai originar ali o movimento todo do organismo para que ocorra o equilíbrio e muitas vezes a regeneração total do organismo, tá? Daquela célula defeituosa que provocou a patologia, certo, gente? Bem, falado então sobre esse breve histórico aqui da homeopatia, vamos seguindo em frente, né? Eu trouxe aqui para vocês também, gente, alguns dos principais sintomas comuns no autismo, tá, gente? Porque esse é o nosso foco hoje, tá? Então, muitas vezes, algumas crianças
Alguns adolescentes, até mesmo alguns adultos, né, gente? Porque uma criança autista, ela vai continuar sendo autista para o resto da sua vida. Por quê? Porque a medicina alopática, gente, até hoje, ela não descobriu ainda o verdadeiro motivo, a origem do porquê que o autismo ele acabou se desenvolvendo, tá? Então, existem alguns estudos que trazem diversas correntes, como a Mari Maria já trouxe no vídeo anterior, tá, gente? Que ela fala especificamente sobre o autismo, mas não existe um denominador comum, não existe aquela informação de correta, né? Digamos assim, que todo mundo chegou no mesmo consenso, melhor dizendo, tá? Então são várias correntes, são várias informações, são várias formas de que eles estão tentando concluir a origem do autismo, tá? E grande parte das crianças, adolescentes e também adultos, principalmente como eu falei anteriormente ali, né? A partir um pouquinho antes dos 3 anos de idade é que o autismo ele pode ser detectado, tá, gente? E vai se estendendo, né, por toda a fase ali da infância da criança, e ela vai manifestar alguns sintomas que são mais comuns em grande parte das crianças, tá? E algumas delas são essas que eu trouxe aqui para vocês, que é a demora ou a incapacidade para desenvolver a fala, tá? A dificuldade em manter o contato visual, movimentos repetitivos, alteração das funções motoras, preferência por determinadas comidas, dificuldade de concentração, problemas de autonomia, né? Dificuldade em se vestir ou se alimentar sozinhos, sensibilidade a alguns sons, luzes, texturas ou cheiros, problemas com a mudança de rotinas, ou seja, cada uma dessas informações aqui, né, desses sintomas, grande parte das crianças elas acabam manifestando a partir dos 3 anos de idade, tá? Mas nem todas as crianças vão ter exatamente todos esses sintomas aqui. Elas podem apresentar alguns deles, e que podem trazer muitas perturbações tanto para a criança como para o ambiente familiar em que ela está inserida, tá? Porque muitas vezes as pessoas elas não admitem, né, que o seu filho pode ter algum problema, elas acabam não aceitando aquela condição de transtorno que a criança desenvolve, e acabam negligenciando muitas vezes essas informações por acreditar que o seu filho, a sua filha é uma pessoa extremamente normal e que ela não tem problema nenhum. E isso, gente, retarda e muito, né, o tratamento da criança. Tá? Então é muito importante a gente observar e aceitar essa condição que a criança ela está desenvolvendo, tá bom? Porque aí a harmonia e o equilíbrio na família ela vai se fortalecer cada vez mais, certo, gente? Seguindo mais alguns dos sintomas aqui que a medicina, né, através dos seus estudos, a psiquiatria, a psicologia, enfim, foram catalogando muitos desses sintomas para que a gente possa identificar cada vez melhor, tá? Então, muitas crianças, elas também vão manifestar muito apego a determinados objetos, principalmente a brinquedos, né, que elas se familiarizam, que elas gostam muito daquele brinquedinho e ela não divide com ninguém, tá? Ela vai apresentar muita agressividade, agitação, nervosismo, autolesivo. Aqui a criança ela vai se automutilar, ela vai se lesar, ela vai se cortar, ela vai se machucar, enfim. Mesmo percebendo que aquilo não está sendo legal, ela vai lá e faz, tá? Resistência ao contato físico ou abraço, então aquela criança que ela não gosta de abraçar, ela não gosta de ser tocada, ela não gosta de tocar nas outras pessoas, isso também é um dos sintomas comuns que acabam acontecendo. A criança ou ela é muito hiperativa, ela faz uma bagunça generalizada na casa, né, ou em qualquer lugar que ela esteja, ou ela vai ser uma criança hipoativa, vai ficar quieta, parada, estabilizada, sem querer ter contato com nada que for externo, tá? Vai ter também dificuldades para dormir, muitas vezes pode ter sonhos aterrorizantes e
Fugiu agora, né? O terror noturno, gente, também pode ser considerado, né? Como ela tem uma dificuldade para dormir, ela pode manifestar também transtorno, terror noturno, tá, gente? Então é aquela criança que acorda desesperada, com sonhos assustadores, na grande maioria das vezes, ela muitas vezes não consegue falar o que ela está manifestando ali, tá? Falta de interesse em determinadas atividades, então ela vai querer repetir muita coisa, é só aquela atividade que ela gosta de fazer, se vier com alguma coisa inovadora ela não gosta, tá? Falta de criatividade, de imaginação, ou seja, se você tentar estimular a criança a ter uma brincadeira imaginativa, né? Uma brincadeira criativa que ela vai precisar usar da sua imaginação, usar da sua criatividade, ela não consegue, tá? Ela tem um bloqueio para a imaginação e para a criatividade. Comportamento obsessivo em certos objetos ou rotinas, ela sempre vai querer fazer a mesma coisa, ela abomina, digamos assim, qualquer outra coisa que saia da rotina dela, tá? E dificuldade para entender ou expressar emoções. Então, as crianças autistas que apresentam grande parte desses sintomas, desses aqui, dos da lâmina anterior também, né, gente? Elas não conseguem entender, elas não conseguem expressar emoções, elas se fecham muitas vezes, ou vão ser aquelas crianças totalmente agressivas, agitadas, nervosas e que elas não querem muitas vezes manter justamente o contato com as pessoas que estão ao seu redor, né? Tanto família como qualquer pessoa, principalmente estranhos, né? Ela não gosta de sair da rotina dela, tá bom? Entre tantos outros sintomas, gente, que são comuns e como a Mari Mariá também falou no vídeo anterior, né? A gente que fala sobre o autismo, existem muitas outras informações, muitos outros sintomas que somente um profissional da área da psiquiatria ou da área médica, né? Neurologista, então é um conjunto ali de profissionais que vão auxiliar no diagnóstico do autismo. Então aqui são alguns sintomas que eu trouxe para vocês, para que vocês possam se familiarizar um pouquinho mais também, tá, gente? Seguindo, e como a homeopatia pode ajudar, Margarete? Pois bem, a homeopatia, gente, para cada uma das patologias, ela existe um protocolo, existem algumas fórmulas que já são mais identificadas com aqueles sintomas, com aquela patologia que a pessoa ela vem enfrentando, seja para qualquer sistema, tá? Sistema nervoso, endócrino, linfático, cardíaco, respiratório, digestório, reprodutor, sistema tegumentar, ou seja, sistema circulatório, enfim, todos os sistemas, todas as patologias, elas possuem um protocolo, possuem algumas fórmulas pré-identificadas para serem trabalhadas. Porém, na avaliação homeopática, se faz um estudo muito profundo de todos os sintomas que a pessoa possui, né? Todos os sintomas que a pessoa apresenta em decorrência daquela patologia que já foi diagnosticada, tá? É importante salientar, gente, que o terapeuta homeopata integrativo não faz diagnóstico. Então, é muito importante a pessoa que já possui uma patologia diagnosticada, comprovada, com exames laboratoriais, com exames de imagem, ela chegue até o homeopata, né, integrativo, para que ele possa avaliar aqueles exames ali, né, comprovados. E dentro de todos aqueles sintomas ali que a pessoa apresenta, ele vai escolher, ele vai estudar, melhor dizendo, a fórmula mais adequada que vai agir em todos aqueles sintomas que a pessoa está trazendo, tá? E conforme a pessoa vai usando a fórmula homeopática, a médio e longo prazo, os sintomas que ela apresenta ali tendem a diminuir consideravelmente, tornando a vida da pessoa bem mais estável, mais harmônica, mais equilibrada, trazendo muito mais equilíbrio e menos susceptibilidade às patologias. Ou seja, a patologia
ela tá ali, mas todo aquele sintoma que a pessoa tem vai diminuindo consideravelmente e muitas vezes ele pode desaparecer, tá? Que vai depender de muitos cuidados que a pessoa ela vai tomando ao longo da sua vida, né? Porque não é só tomar o remedinho ali também, né, gente? No vídeo que eu falo apresentando a homeopatia integrativa, eu falo também que as pessoas elas precisam mudar os seus hábitos, mudar os seus comportamentos, mudar o seu estilo de vida, porque é justamente aquele estilo de vida que provocou a patologia. São os pensamentos, os sentimentos, as memórias, é um conjunto de fatores, gente, que fez com que o corpo adoecesse, que fez com que a pessoa, com o passar do tempo, fosse perdendo a sua energia vital e essa energia vital ela foi sendo substituída pelas toxicidades que a gente vive, que a gente ingere, que a gente se alimenta todos os dias na nossa vida. E eu não estou falando apenas de alimentos, né, comida, bebida, não. Estou falando também de pensamentos, de sentimentos, de emoções, de comportamentos como um todo. Então, a partir do momento que a gente se observa profundamente e percebe, né, que eu estou tendo um hábito, um comportamento que está sendo tóxico para mim mesmo e para as pessoas que estão ao meu redor, eu preciso fazer essa mudança, tá? E aqui, nesse caso, né, Margarete, das crianças, as crianças ali estão com menos de 3 anos de idade e elas já apresentam todos esses comportamentos, elas apresentam todos esses sintomas, se elas não conviveram, né, com muitas pessoas, elas não realizaram quase nada aqui na vida, né? Estão começando a sua caminhada evolutiva agora, estão começando a sua vida agora. Por que elas apresentam tudo isso? Gente, as crianças, todos nós, a gente carrega informações da nossa ancestralidade. A gente carrega informações sendo 50% do DNA do pai, 50% do DNA da mãe, e todo esse conjunto de situações, de informações do código genético, do ambiente que os pais frequentam, a forma de vida que os pais têm, a forma de vida que eles têm, né, dos hábitos alimentares, as bebidas, os vícios que muitos pais têm também, né, gente? Acabam desencadeando, então, muitas destes transtornos nas crianças. Sem contar, gente, que para expandir um pouco mais, né, a homeopatia integrativa, ela olha não somente o estado físico-emocional da criança, no caso do autismo, mas também faz toda essa avaliação do comportamento dos pais, a estrutura dos pais e também, gente, a gente tem que partir do pressuposto que nós somos uma alma, né? Nós temos uma história de alma aqui. E essa história de alma, a gente também vai fazer parte das nossas memórias celulares. Então, muitas vezes, por mais que a criança não viveu muitas coisas aqui, ela traz aquelas informações de situações mais desafiadoras, mais negativas, mais agressivas que ela viveu em outras vidas para a atual existência, desencadeando, então, esse transtorno também, tá, gente? Então, a homeopatia, ela vai ajudar a ir liberando essas memórias, sejam da ancestralidade, sejam memórias que ela carrega das suas vidas anteriores, certo, gente? Alguns dos sintomas mentais, né? Muitas vezes que as crianças acabam apresentando é o que a homeopatia vai trabalhar, tá? Então, existem alguns sintomas mentais do autismo passíveis de tratamento pela abordagem homeopática, desde que se manifestem de forma inapropriada e perturbadora, tá? Então, a homeopatia, ela não vai tratar o transtorno do espectro autista. Não, a homeopatia vai tratar, gente, o sintoma, aquilo que está trazendo perturbação, aquilo que está trazendo
que está desencadeando muitos transtornos na vida pessoal, né, na vida da criança, mas também na vida da família como um todo, né? Porque todo mundo sofre, todo mundo tem uma dor muito grande por perceber que a criança está ali passando por uma situação extremamente desafiadora na vida dela e nem ela, nem o pai, nem a mãe, nem o avô, nem a avó, nem o irmão, nem tio, nem ninguém consegue entender tudo aquilo que está acontecendo com a criança, tá? Então, a homeopatia, ela vai agir, gente, no transtorno, no sintoma, naquela situação que está provocando a perturbação física, a perturbação mental e a perturbação emocional na criança, tá? Como, por exemplo, todos esses sintomas aqui, né, gente? Vou ler um por um para vocês, tá? Então, a homeopatia, ela vai agir na agressividade, no alinhamento social, na ansiedade, na antecipação, no choro, na cólera, na aversão à companhia, na confusão mental, nas crueldades, delírios, na desorientação, despersonalização, destrutividade, embotamento mental, distração, erros no falar, euforia, excitabilidade, gestos estranhos, ou seja, os tiques muitas vezes que as crianças têm, né? Gritos, hipersensibilidade, histeria, humor alterado, impulsividade, indiferença afetiva, indiscrição, indolência, inquietude, insegurança, insônia, que acabei não colocando aqui, mas veio agora na mente, né, gente? Introspecção, irritabilidade, o desejo de morder, né? Obesidade, pressa, selvageria, dentre tantos outros sintomas que a homeopatia, ou melhor, que o autismo ele manifesta na criança, e aí são esses os sintomas que através da análise homeopática é que a gente identifica através do relato do pai, do relato da mãe que vem para a avaliação homeopática. A criança não precisa estar presente, tá, gente? Então é através do relato do pai, do relato da mãe que convivem com a criança, é que eles vão manifestar ou vão trazer essas informações para que ocorra então essa análise mais profunda, esse estudo mais profundo para encontrar a fórmula homeopática que vai trabalhar o maior número de sintomas destes aqui, mas tem muitos outros, tá, gente? Destas situações aqui que vão fazer com que a fórmula homeopática vai agir no organismo, na origem daquilo que provocou a agressividade, o choro, a distração, os tiques, a hipersensibilidade, a histeria, né, a impulsividade e tantas outras situações, tá? Então, quando o pai e a mãe vêm para a avaliação homeopática, eles vão relatar, o meu filho ele é agressivo, ele não consegue se colocar em uma atividade que a gente precisa que ele desenvolva a criatividade, ele fica fazendo gestos estranhos, ele fica se batendo, né, batendo a cabeça, muitas vezes na parede, muitas vezes no chão, muitas vezes a criança ela é totalmente hiperativa, ou muitas vezes a criança ela não quer sair, né, do seu lugarzinho, ela não quer ir para a escola, ela não quer ter contato, ou seja, os pais eles vão trazendo esses sintomas, ou seja, a forma de comportamento que a criança tem, e dentro destas formas de comportamento existem lá as fórmulas homeopáticas que vão se adequar a estes sintomas, tá, gente? Então, na homeopatia integrativa, não é tratada a doença, e isso é para qualquer patologia, tá? Ela vai tratar o sintoma que a pessoa apresenta. Para daí a fórmula ir lá, né, a partir do momento que a pessoa começa a tomar suas gotinhas ou os grânulos, tá? Começa a fazer o efeito, né? Porque a homeopatia ela vai entrar no organismo pela corrente sanguínea e vai se localizar exatamente naquela célula defeituosa
para fazer com que os anticorpos ali vão trabalhando, né, gente, produzindo então o efeito de defesa, para que aquela situação que provocou a agressividade, a confusão mental, a crueldade, os delírios, a desorientação, enfim, tudo isso vá fazendo com que o organismo vá se regenerando, se recuperando e tornando a vida bem mais estável e equilibrada, certo, gente? E como a homeopatia funciona? Acabei de falar para vocês, né, gente? Então, ela age pela lei dos semelhantes, ou seja, cada fórmula irá desencadear o sintoma específico para obrigar o organismo a se defender, promovendo a cura, tá? Então, a homeopatia, gente, ela vai agir exatamente dessa forma, tá? A gente começa a fazer o uso, ela vai lá, obriga o nosso organismo a se defender daquele sintoma que a própria fórmula homeopática provocou, porque é um sintoma parecido, muito semelhante, praticamente idêntico ao que a pessoa está apresentando, tá? Então, que nem eu comentei lá atrás, né, gente, no início do vídeo. Então, a homeopatia, ela vai promover esse sintoma, né, por alguns dias, a partir do momento que a pessoa começa a fazer o uso da fórmula, justamente para que o organismo comece a se mexer ali, né, para trazer a cura que é mais adequada para o organismo, tá? E existem, gente, muitos estudos, né? Porque algumas pessoas perguntam, Margarete, mas a homeopatia, ela é muito simples, ela é muito básica, como é que pode, né? Uma gotinha, por exemplo, da fórmula que foi dinamizada ali várias vezes, vai fazer uso, né? Porque a homeopatia é assim, né, gente? Uma gotinha da fórmula mãe, né? Uma gotinha da tintura mãe que é utilizada, por exemplo, tintura mãe da camomila, né? Que ela também é utilizada, é uma das medicações ministradas para ansiedade, por exemplo, né? Então, a fórmula da camomila, ela ajuda ali a trazer um pouco mais a questão de alívio dos sintomas da ansiedade, e uma gotinha daquela fórmula mãe, ela é diluída em 99 gotinhas de água, tá? Feita ali a sucção, que é bater, né? Agitar o frasquinho e ir dividindo, né? Uma gotinha daquela primeira fórmula, que é o CH1, vai diminuir em mais 99 partículas de água, formando o CH2. Depois, uma gotinha do CH2 passa para o CH3 e vai fazendo todo esse processo até chegar numa dinamização que pode chegar a 200, a 300 diluições. E cada diluição, gente, que é feito, segundo estudos, ela se torna cada vez mais forte. Margarete, mas não vai se perder a propriedade da tintura mãe? Segundo estudos, gente, existe a memória da água, né? Então, a água, inclusive meu copinho de água tá aqui, gente, tá cheio de memória, tá? Tudo que eu tô falando para vocês aqui, a água aqui do copinho, ela tá magnetizando. Então, é muito importante a gente ter essa compreensão de que as nossas formas de pensamento, as nossas formas de sentimento, tudo aquilo que a gente projeta, vai magnetizar na água. Então, se a gente pegar uma gotícula de qualquer coisa e colocar na água, a água vai ficar com aquela memória daquela informação. E quanto mais diluída ela for, pelos estudos, mais forte fica aquela memória, que ela vai agir com mais intensidade. Então, é muito importante, gente, a gente cuidar com o que a gente pensa, com o que a gente sente, com o que a gente fala. Porque o nosso corpo é 70% formado por água, não é mesmo? Então, quanto mais a gente também for alterando a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir, a nossa forma de ser, mais o nosso organismo também vai modificando, tá? Então, existem muitos estudos que comprovam a eficácia da homeopatia. Porém, gente, assim como em qualquer profissão, como qualquer técnica, como qualquer
condição humana, vamos dizer assim, existem profissionais, principalmente aqui da área médica, né, gente, que ainda desconfiam, né, da homeopatia, uma vez que eles acreditam que apenas os medicamentos alopáticos é que podem proporcionar o alívio e o controle dos sintomas. Prestaram atenção aqui, gente? Controle, tá? Então, os medicamentos alopáticos, eles vão proporcionar isso aqui, eles vão controlar, mas eles não vão trabalhar na causa, na origem, eles vão tornar a pessoa ali paralisada naquele sintoma que ela está tendo, mas não vai ter aquele momento de fazer aquela reação que o organismo precisa para poder se curar, porque é o que a homeopatia faz. Ela promove a cura, fazendo com que o organismo se defenda e se autocure a médio e longo prazo, tá? Então, os medicamentos alopáticos só vão ocasionar no controle e no alívio, tá? Uma enxaqueca, por exemplo, a pessoa toma lá o medicamento da enxaqueca, mas não cura. Ela somente vai controlar a dor, tá? A pessoa que tem gastrite vai tomar lá um medicamento para gastrite, né? Não vou citar nomes aqui, né, gente? Mas o que vai acontecer? Aquele medicamento lá, ele vai promover apenas o alívio da má digestão, da azia, da gastrite que está acontecendo ali, mas não vai promover a cura. E isso é com todas as demais patologias, tá? Então, os medicamentos alopáticos, elas vão controlar o sintoma, vão colocar ele em estado de hibernação, ou seja, vai adormecer, tá? E com o passar do tempo, esses sintomas, eles podem vir a se agravar cada vez mais, tá? E a homeopatia, ela faz o contrário, tá? Ao invés de controlar o sintoma, ela vai fazer com que o organismo busque uma forma de eliminar definitivamente aquele sintoma, tá? Mas isso é a médio e longo prazo. Não é, ou às vezes, com uma dose única, né? Que a pessoa vai tomar e pronto, já, né? Transformou a vida dela como um todo, mas é a médio e longo prazo. É tomando a fórmula homeopática, é mudando hábitos de vida, é mudando tudo aquilo que você percebe que geram transtornos na vida, tá? E fazem com que a pessoa, então, tenha, né, hábitos mais desregrados. Então, quanto mais a gente for fazendo todo esse conjunto de mudanças, esse conjunto de situações que a gente precisa eliminar da nossa vida, mais a homeopatia vai também fazendo efeito, porque é um conjunto, né, gente? Não é uma fórmula mágica a homeopatia, não. Ela ajuda, sim, mas eu preciso deixar para trás muitas coisas, muitos hábitos, mudar muita coisa na minha vida. Que aí dessa forma a fórmula homeopática vai conseguir agir com muito mais eficiência na cura, né, de todas aquelas situações. Até hoje, gente, eu não consegui encontrar, né, um material, por mais que eu acho que pode existir, de uma comprovação científica de cura pela homeopatia, tá? Vou pesquisar, vou aprofundar mais e trago mais para vocês essas informações. O que se tem, o que eu consegui acessar até hoje, gente, de informações, é que eles vão promovendo um bem-estar muito melhor do que os medicamentos alopáticos, tá? E com o passar do tempo, realmente algumas pessoas elas pararam de manifestar aqueles sintomas depois do término do tratamento homeopático, tá? E algumas pessoas, elas precisam, digamos assim, acreditar também que aquela fórmula, que aquele tratamento vai poder ajudar. Porque quanto mais você acreditar, quanto mais você ter fé, mais o teu organismo também vai trabalhando ao seu favor para poder ajustar e melhorar da melhor forma que é necessário para que o organismo vá se autocurando, tá, gente? E não é somente o autismo que precisa ser tratado, né? Então, todos os transtornos de personalidade que a gente também falou aqui, trouxe alguns dos transtornos para vocês, podem ser tratados com homeopatia, tá, gente? E eles vão
atuar justamente na origem da deficiência do organismo que provocou aquele transtorno, proporcionando a médio e longo prazo a cura, o alívio daquele sintoma com mais eficácia, tá? Aquela condição de que a pessoa vai ter realmente um bem-estar para a sua vida, tá? Mas é muito importante a gente ir se observando, tá? Observando então, né, gente, a tudo e a todos ao nosso redor, para que a gente possa ir avaliando cada um dos transtornos de personalidade que a gente tem também e que precisam ser tratados, que precisam ser trabalhados, que precisam ser equilibrados na nossa vida para que a gente tenha um bem-estar, para que a gente tenha uma saúde mental, uma saúde emocional, uma saúde espiritual também, né, gente? Além da saúde física, cada vez mais em equilíbrio, tá bom? Então, a homeopatia ela pode agir em todos os transtornos de personalidade. Mas para você que é pai, para você que é mãe, que tem já um diagnóstico de transtorno do espectro autista no seu filho, na sua filha, entre em contato aqui com a gente, tá? Esse aqui é o meu WhatsApp, então vocês podem entrar em contato comigo para agendar a avaliação homeopática para o seu filho, para a sua filha, para que eles possam ter uma melhor qualidade de vida, para que todos aqueles sintomas que eu apresentei antes para vocês, né, gente, eles possam ser cada dia mais equilibrados, para que a vida da pessoa se torne uma vida mais tranquila, mais harmônica, uma vida cada vez mais normal, tá? Normal no sentido sem transtorno, tá, gente? Sem aquelas situações mais desafiadoras que a pessoa apresenta, tá? Então pode chamar aqui no WhatsApp, pode mandar um e-mail aqui para nós também no Instituto OnLuz, para que a gente possa conversar um pouquinho e, né, tirar um pouco mais das suas dúvidas sobre a homeopatia e como ela pode ajudar, tá bom? Bem, gente, era isso, né? Essas eram as informações que eu precisava passar para vocês hoje sobre como a homeopatia pode ajudar nos transtornos de personalidade, principalmente no transtorno do espectro autista, e como as crianças merecem, né? A família toda merece ter ainda mais equilíbrio, ainda mais harmonia, ainda mais paz na sua vida, tratando de todos os sintomas, todas as situações mais desafiadoras que todo mundo apresenta e que podem sim ser equilibrados através da homeopatia integrativa. Certo, gente? Agradeço a cada um, né, que acompanhou o nosso vídeo, que acompanha os nossos trabalhos aqui no Instituto OnLuz, e deixo essa frase, né? Quem se ama, se cura. Certo, gente? Quem se ama vai se curar e vai buscar as melhores oportunidades para trazer um bem-estar para si mesmo, mas também para toda a sua família. Certo, gente? Gratidão a todos e nos vemos então nos próximos vídeos. Tchau, tchau!